Olá, irmãos do grupo Momentos com Deus. Vamos continuar falando um pouco a respeito da finança, na família. Lembrando que um dos grandes problemas, que tem levado as famílias a se endividarem e entrarem por o caminho do ativismo materialista e tantas coisas, o que acaba trazendo às vezes prejuízo para a família, é exatamente a falta de contentamento. E o contentamento é algo que nós precisamos buscar na palavra de Deus. Saber que nós já temos tudo no Senhor. O fato de termos alcançado a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, isso já é suficiente para a gente estar contente, independente das circunstâncias. E nós encontramos vários ensinos da palavra de Deus que nos levam a pensar em uma vida de contentamento. O apóstolo Paulo foi quem mais falou sobre isso. Num dado momento ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É interessante que ele não fala por tudo dai graças, ele usa o termo em tudo dai graças. Então, de fato, nós, quando estamos na presença do Senhor, e certo do maior benefício que alguém pode receber nessa vida, que é a salvação, uma vida eterna com o Senhor, o fato de ter nos céus um tesouro reservado, Paulo falou também a respeito disso, estou certo de que aquele que prometeu o bom tesouro, ele está lá guardado. E Pedro falou também a respeito disso, de um tesouro no céu guardado para vós outros, que mediante a fé em Cristo Jesus também estão guardados para esse presente, para esse troféu, para essa herança. Então nós começamos a pensar que o crente, ele deve viver uma vida de contentamento. Então, na família, nós devemos aprender a exercitar o contentamento, estar contente em qualquer circunstância. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, a gente vai fazer a leitura aqui do versículo 10 até o versículo 12. Paulo disse assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, nesse texto, nós aprendemos com Paulo que nós devemos buscar realmente uma vida de contentamento. Paulo estava se encontrando aqui, feliz, ele estava grandemente alegre no Senhor, porque ele diz que os irmãos tinham lembrado dele, não que eles houvessem esquecido, mas agora estavam demonstrando um interesse por Paulo ao enviar uma oferta, e Paulo aproveita para falar de como era a vida dele diante dessas circunstâncias. Ele vai ensinar então que ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. E não parece uma realidade de muitos de nós, porque às vezes nós ficamos descontentes por pouca coisa, ou quando não conseguimos, não podemos comprar aquilo que tanto gostaríamos de comprar, e acabamos ficando tristes, aborrecidos, e muitas vezes isso causa intrigas na família, no convívio familiar fica abalado. Então nós pensamos que nós devemos buscar essa vida de contentamento. Paulo disse que ele aprendeu a adaptar em toda e qualquer circunstância. Então o que nós precisamos como cristãos é exatamente isso, aprender a nos adaptar às circunstâncias da vida, porque de outra maneira nós podemos entrar num grande problema, que é o problema do descontentamento, e com isso vamos atrapalhar toda a convivência da nossa família. Tem uma coisa, quando nós vivemos o contentamento, é trabalhar um plano familiar de gastos, porque com isso a gente vai poder estar certo da nossa realidade e com isso poder trabalhar em cima daquilo que realmente nós temos para não causar um problema do endividamento. Por exemplo, uma das coisas que a família deveria fazer junto, sentados, é organizar todas as dívidas conforme as prioridades
Outra coisa, anotar durante algum tempo todos os gastos normais, né? Nós falamos dos gastos normais, que são aqueles gastos que não tem como, né, você fugir deles. Para quê? Para que com isso ter um controle maior, né, diante daquilo que você ganha, né, com aquilo que você gasta. Sempre então verificando, né, a renda familiar, procurar economizar em todas as áreas possíveis, preparar um orçamento, né, que seja real, realmente, né, que bate com a sua realidade, porque um dos grandes problemas, né, do endividamento e desse descontrole é exatamente quando nós não cuidamos e gastamos, né, além daquilo que nós ganhamos. Sempre conversar, né, como casal sobre as compras, né, que nós consideramos compras grandes ou maiores do que normalmente a gente tem costume de fazer, porque isso pode comprometer, né, o salário, aquilo que nós temos como renda. Então são várias coisas que podemos fazer, gastar somente o que foi previamente estabelecido. Sim, o casal, né, a família, deve sentar juntos ali e ser gratos a Deus pelo que de fato tem, mas estabelecer, né, um plano de gasto, saber até onde a gente pode ir e depois disso estabelecido, obedecer, né, seriamente aquilo que foi estabelecido. Planejar, né, sempre e tornar a fazer os planos, aperfeiçoando constantemente, né, as contas, ou seja, quem sabe isso mensalmente, para saber se as coisas vão batendo, né, uma com a outra. Como casal, ter o compromisso mútuo de viver dentro daquilo que foi elaborado, sem fugir nada, né, sem começar a comprar coisas, né, escondidos. Infelizmente, nós já lidamos, né, com casais que eles tinham esse problema, onde um dos cônjuges acabava comprando coisas e acabava comprando escondido, e quando um descobria, né, era um problema sério. Então, ou seja, todas essas coisas às vezes está baseado dentro dessa falta, né, de contentamento. Então, coisas que nós precisamos fazer, anotar cuidadosamente, né, os gastos durante um período, calcular suas despesas fixas e os gastos extras, né, e se suas despesas fixas consomem toda a renda, né, então nós estamos entrando num problema. Vamos estabelecer, vamos pegar só aquilo que é normal, mas se isso ainda compromete toda a entrada que nós temos, né, mensalmente, nós vamos ter um problema. Então é preciso cortar alguma coisa, ver o que é prioridade. Tudo isso está baseado num controle financeiro que é necessário na família. Para quê? Para que a família saiba realmente o que está fazendo, porque senão nós vamos ter um problema grande de uma dívida talvez incontrolável, né, e talvez uma dívida que vai trazer problemas no convívio, na comunhão da família, principalmente, né, nos cônjuges. Então esse é o conselho que nós temos, né, para esse dia, para esse devocional, é a gente, além de aprender a fazer uma organização daquilo que nós temos como entradas e saídas, poder diante disso ter o contentamento, estar contente de que o Senhor, Ele tem nos dado, né, o necessário. Nós já falamos, né, uma frase há uns dias atrás, que de repente nós não vamos ter na vida tudo aquilo, né, que nós gostaríamos de ter, mas devemos estar certo que sempre nós vamos ter o necessário, porque o Senhor Ele vai nos dar, né, o necessário para a nossa sobrevivência. E Paulo, no texto de Filipenses 4 que nós lemos, né, nós aprendemos com ele isso. Então vamos exercitar, né, seriamente a questão, né, do contentamento na nossa família, para assim cumprirmos, né, o propósito de sermos bênção na nossa família, né, e poder estar abençoando vidas de outras famílias também. Que Deus nos abençoe.